Perdi meu emprego tentando sustentar o vício da minha mãe. Ela me abandonou, mas depois de 2 anos voltou pedindo perdão. Tudo começou quando eu ainda era muito jovem, com apenas 23 anos, tentando segurar uma casa que nunca foi realmente estruturada. Eu trabalhava como atendente em uma farmácia, um emprego simples, mas que era meu orgulho. O salário não era alto, mas pagava as contas e me dava esperança de juntar algum dinheiro para a faculdade. Só que, ao invés de economizar para meu futuro, todo o pouco que eu ganhava era drenado pelo vício da minha mãe. No início eram pequenos pedidos de dinheiro, sempre acompanhados de justificativas convincentes. Preciso comprar comida. Vou pagar uma dívida de luz. É só até eu receber algo de um amigo. Mas com o tempo, ficou impossível negar a realidade. Nada daquilo era verdade. Ela usava o dinheiro para sustentar um vício que só crescia. Eu sabia, mesmo sem querer admitir. O olhar dela, os sumiços, as crises repentinas, tudo denunciava. Ainda assim, eu cedia. Cedia porque era minha mãe. Cedia porque achava que se eu não ajudasse, ela poderia cair em algo ainda pior. Esse ciclo foi me destruindo aos poucos. Eu passava noites acordado, preocupado, ligando para conhecidos para tentar saber onde ela estava, com medo de encontrá-la caída em algum beco ou trazida pela polícia. No dia seguinte, ia trabalhar exausto, com olheiras profundas, sem foco. Aos poucos, as faltas e atrasos foram se acumulando. Meus colegas começaram a notar, e o gerente já não aceitava minhas desculpas. Eu dizia que estava doente, que tinha consultas, que o ônibus quebrou. Mas a verdade é que eu estava desmoronando por dentro. A demissão foi inevitável. Lembro da cena como se fosse hoje. O gerente fechando a porta da sala e dizendo que não podia mais me manter ali. Disse que eu era esforçado, mas que minha vida pessoal estava me impedindo de cumprir minhas responsabilidades. Foi como levar um soco no estômago. Senti que não só perdi meu emprego, como também perdi meu chão, minha dignidade e parte da minha identidade. E, como se não bastasse, no mesmo período minha mãe desapareceu. Pegou algumas coisas e sumiu sem avisar. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Só o vazio. Eu fiquei sozinho, sem emprego, sem apoio e sem entender o que tinha feito de errado para merecer tanto abandono. Foram 2 anos vivendo com essa ferida aberta, tentando reconstruir minha vida com o peso da ausência dela. Mas o destino não me deixou escapar dessa história tão fácil. 2 anos depois, quando eu já começava a respirar de novo, ela apareceu na porta de casa, magra, abatida, segurando uma sacola pequena e com lágrimas nos olhos. A primeira coisa que disse foi: "Me perdoa." Quando abri a porta e vi minha mãe parada ali depois de 2 anos de silêncio absoluto, meu coração disparou. Era como se o tempo tivesse parado, mas ao mesmo tempo, ela parecia ter envelhecido 20 anos em um piscar de olhos. O cabelo estava mais ralo, o rosto marcado por linhas profundas, e o olhar perdido carregava uma mistura de culpa e desespero. Segurava uma sacola de supermercado amassada, como se fosse toda a vida que lhe restava. As palavras que saíram da boca dela foram apenas: "Me perdoa." Por alguns segundos eu não consegui responder. O silêncio entre nós foi pesado, sufocante. Eu revivia, em questão de segundos, todas as noites em claro, todas as vezes que menti no trabalho para encobrir as faltas, o momento da demissão, a sensação de abandono quando ela simplesmente sumiu sem olhar para trás. Ao mesmo tempo, ela estava ali, diante de mim, chorando. Era como se meu corpo inteiro estivesse dividido. Uma parte queria abraçá-la, outra queria fechar a porta e nunca mais abrir. Ela tentou continuar falando. A voz dela tremia. "Eu sei que errei, que falhei com você, mas eu preciso de uma chance. Eu mudei." Essas palavras me atingiram em cheio. Quantas vezes já tinha ouvido algo parecido no passado? Quantas vezes ela prometeu mudar? Era sempre o mesmo ciclo. Promessas, lágrimas, breves intervalos de esperança e depois a queda novamente. Eu me encostei na porta, tentando manter alguma firmeza, mas dentro de mim o coração estava em pedaços. Perguntei onde ela tinha estado durante todo aquele tempo. Ela desviou o olhar e disse que tinha tentado se afastar para não me arrastar junto para o fundo. Contou que passou por abrigos, que dormiu em casas de conhecidos e que agora estava tentando reconstruir a vida. Disse que estava em tratamento e que queria retomar o contato. Parte de mim queria acreditar. Eu ansiava por acreditar. Afinal, era minha mãe. A ausência dela tinha sido como uma ferida aberta que nunca cicatrizava. E ouvir que talvez, só talvez, ela tivesse mudado, reacendia uma chama de esperança. Mas outra parte de mim, a que tinha carregado o peso sozinha por 2 anos, gritava para não me deixar enganar novamente. Convidei-a a entrar, mas o gesto não foi de alegria, foi de cautela. Ela sentou no sofá da sala como quem pisa em terreno minado. Ficou olhando ao redor,
reparando em cada detalhe, talvez percebendo que a casa tinha mudado sem ela. Eu já não vivia no mesmo lugar emocional de antes. Cresci, amadureci a força e aprendi a viver sem depender dela. Quando trouxe um copo d'água, percebi que as mãos dela tremiam. Não sei se era nervosismo ou resquícios do vício. Ela tentou sorrir, mas era um sorriso quebrado, sem vida. Depois começou a falar sem parar, sobre como estava cansada de se sentir sozinha, como as pessoas viraram as costas para ela, como agora entendia o mal que me causou. E no meio do discurso, ela repetia várias vezes a mesma frase: "Me dá mais uma chance." Eu só conseguia pensar no preço que paguei por cada chance que dei no passado. Paguei com meu emprego, com minha paz, com minha autoestima. Não era tão simples assim abrir as portas e acreditar de novo. Mas havia uma dor ali nos olhos dela que eu não conseguia ignorar. Aquela noite foi longa. Conversamos até tarde, mas eu falava pouco. O silêncio era mais eloquente do que qualquer palavra. No fundo, eu estava analisando, pesando cada gesto, cada expressão, tentando entender se havia sinceridade ou se era mais um capítulo de uma história que eu já conhecia de cor. Quando ela finalmente se deitou no sofá, exausta, eu fiquei olhando por alguns minutos. Era difícil reconciliar a imagem daquela mulher frágil e arrependida com a memória da mãe que me deixou sozinha no momento mais difícil da minha vida. Uma pergunta ecoava dentro de mim, sem resposta. Até que ponto eu deveria dar espaço para ela de novo? Os primeiros dias com minha mãe de volta foram como andar em um campo minado. Cada pequeno detalhe parecia um teste de paciência e confiança. Eu acordava cedo para trabalhar, mas antes de sair para o serviço me perguntava: será que ela ainda estaria em casa quando eu voltasse? Ou será que eu encontraria o sofá vazio e mais uma vez a sensação de abandono? No início, ela parecia determinada. Ajudava a lavar a louça, arrumava a sala e até tentava cozinhar alguma coisa. Às vezes queimava o arroz ou exagerava no sal, mas eu via nela uma vontade de mostrar que estava tentando. Só que essa boa fase era algo que eu já conhecia bem. Era o mesmo padrão de sempre. Nos primeiros dias, ela demonstrava esforço, cuidado, prometia mundos e fundos. Mas com o tempo, as rachaduras começavam a aparecer. No terceiro dia, por exemplo, quando cheguei em casa, percebi que minha carteira não estava no mesmo lugar onde tinha deixado. Era algo pequeno, mas suficiente para acender um alerta dentro de mim. Questionei de forma calma, sem acusar diretamente, mas ela logo se ofendeu. Disse que eu estava desconfiando dela, que isso mostrava o quanto eu ainda não tinha aprendido a perdoar. Foi aí que percebi. Bastava uma faísca para reacender as discussões antigas. Mesmo assim, eu tentava dar espaço. Na minha cabeça, eu me lembrava da noite em que ela apareceu à minha porta pedindo perdão. Aquela imagem me segurava como se fosse uma corda fina que me impedia de cortar os laços de vez. E querendo ou não, era minha mãe. Parte de mim ainda desejava que as coisas funcionassem. No entanto, os sinais se acumulavam. Um dia, encontrei uma lata de cerveja amassada no lixo. Ela disse que era antiga, que tinha trazido junto com a sacola quando veio. Outro dia, percebi que algumas moedas que eu deixava no balcão da cozinha haviam sumido. Ela jurou que não sabia de nada. O problema é que cada mentira mal contada reforçava o que eu já temia. Talvez nada tivesse mudado. O que mais me doía, porém, não eram os pequenos deslizes, e sim a forma como ela tentava inverter as coisas. Sempre que eu questionava algo, ela chorava e dizia que eu a estava machucando, que era cruel de minha parte não acreditar nela. E eu ficava dividido. Será que eu estava sendo duro demais? Ou será que ela apenas sabia manipular minhas emoções, como sempre fez? Uma noite, voltando para casa exausto, encontrei-a sentada no sofá, segurando uma foto antiga minha de quando criança. Ela chorava baixinho. Quando me viu, tentou disfarçar, mas eu percebi que estava devastada. Sentou-se ao meu lado e disse: "Eu sei que você não confia em mim, mas eu só quero ser sua mãe de novo." Aquelas palavras perfuraram meu coração, mas ao mesmo tempo, me deixaram confuso, porque eu queria acreditar, mas não conseguia esquecer. No trabalho, minha cabeça já não estava no mesmo lugar. Meus colegas começaram a perceber que eu andava distraído, cometendo erros bobos. Era como se o retorno dela tivesse reaberto todas as feridas que eu me esforçava para cicatrizar. Eu não conseguia mais dormir direito, sempre com medo de que alguma coisa fosse dar errado de novo. Um episódio marcou esse período. Um sábado à noite, quando fui tomar banho, percebi que a janela do banheiro estava aberta. Algo me dizia que não era apenas descuido. Verifiquei os armários e senti falta de um frasco de perfume que eu havia comprado recentemente. Quando confrontei minha mãe, ela jurou que não tinha mexido em nada. Mas a resposta dela veio rápida demais, quase ensaiada. Era como estar preso em um ciclo eterno. Confiança e desconfiança, esperança e frustração,
amor e raiva. E quanto mais eu tentava equilibrar esses sentimentos, mais parecia perder o controle da minha própria vida. No fundo, eu sabia que precisava tomar uma decisão. Não dava para viver em alerta constante, esperando o próximo tropeço. Mas como cortar laços com a pessoa que me deu a vida? Como fechar a porta de novo, sabendo que talvez ela realmente estivesse tentando? Essas perguntas me atormentavam noite após noite, sem resposta. As semanas seguintes foram um verdadeiro teste de paciência. Eu já não sabia se a pessoa que vivia dentro da minha casa era minha mãe em busca de redenção ou apenas uma versão mascarada da mulher que tantas vezes me feriu. O pior de tudo era a sensação de que eu estava sempre um passo atrás dela, como se estivesse tentando decifrar um enigma que nunca acabava. Uma noite de sexta-feira, quando cheguei do trabalho, encontrei a porta da sala escancarada. O coração acelerou na hora. Corri para dentro e vi minha mãe deitada no sofá, aparentemente dormindo, mas o ambiente tinha aquele cheiro inconfundível de álcool misturado com cigarro. Na mesa de centro, 2 copos sujos. Perguntei de cara: quem esteve aqui? Ela respondeu, sonolenta, que uma vizinha tinha passado para conversar. Só que eu sabia. Vizinhos não deixavam garrafas vazias de bebida escondidas atrás da cortina. Naquele instante, percebi que o passado estava voltando a se repetir. E a sensação de impotência me atingiu em cheio. O medo de que eu fosse perder tudo outra vez, inclusive a pouca paz que havia conquistado, começou a crescer dentro de mim. No dia seguinte, tentei conversar de forma séria. Sentei com ela à mesa da cozinha e disse que não dava para continuar assim. Se você realmente quer mudar, precisa ser honesta comigo, falei. Ela começou a chorar, dizendo que eu não tinha ideia do quanto era difícil lutar contra os próprios vícios. Você não entende, filha, é como se fosse mais forte do que eu. Essa frase me quebrou, porque era a mesma desculpa que eu ouvia anos atrás, antes de tudo desmoronar. O mais difícil era o jogo de manipulação. Sempre que eu ameaçava colocar limites, ela se fazia de vítima. Chegava a dizer que se eu não acreditasse nela, não fazia sentido tentar continuar viva. E ouvir isso da própria mãe era cruel. Eu passava noites inteiras sem dormir, pensando se estava sendo injusto ou se estava simplesmente permitindo que ela repetisse as mesmas atitudes de antes. Uma tarde de domingo, a situação saiu do controle. Um vizinho bateu na minha porta perguntando se estava tudo bem. Disse que tinha visto minha mãe discutindo com alguém na esquina e que a cena tinha chamado a atenção do bairro inteiro. Quando ela voltou, tentei conversar de novo, mas dessa vez ela explodiu, gritou, me acusou de ser ingrato. Disse que eu nunca reconhecia o esforço dela. Foi como um soco no estômago. Naquela noite, sentei sozinho, no meu quarto, e comecei a listar em um caderno tudo o que tinha acontecido, desde que ela voltou. Era uma tentativa de organizar a mente, de enxergar de fora o que estava vivendo. O padrão estava claro. Alguns dias bons seguidos por quedas dolorosas. Sempre um ciclo que me sugava de volta para a escuridão. No trabalho, a pressão aumentava. Meu chefe começou a chamar atenção pelos erros, e colegas já não confiavam tanto em mim para assumir responsabilidades. Era como se a instabilidade da minha vida pessoal estivesse corroendo cada pedaço da minha vida profissional. Eu tentava esconder, mas a exaustão estava estampada no meu rosto. Um detalhe pequeno, mas que ficou marcado, foi quando uma colega me perguntou: você anda bem? Parece que carrega o peso do mundo nas costas. Eu sorri, sem coragem de dizer a verdade. Como explicar que a pessoa que deveria me dar apoio era a mesma que me fazia sentir em perigo dentro da própria casa? E no meio disso tudo, a questão do perdão continuava martelando. Eu me lembrava das lágrimas dela na porta, pedindo uma nova chance. Parte de mim queria honrar aquela promessa silenciosa de não desistir. Mas, cada vez que via uma mentira se formando nos lábios dela, eu me perguntava: até onde vai a minha responsabilidade? Até onde eu devo suportar em nome do amor de filho a? Foi nesse dilema que percebi que estava chegando perto de um limite. Um limite invisível, mas palpável, que me dizia que em breve eu teria que escolher. Ou continuava preso ao ciclo destrutivo, ou finalmente rompia de vez com o passado. E só de pensar nisso, meu coração se enchia de culpa e medo ao mesmo tempo. O limite chegou, e não veio com aviso. Foi numa quarta-feira, quase 8 da noite, quando eu ainda estava no ônibus voltando do trabalho. O celular vibrou sem parar. 3 notificações do banco, compras no meu cartão em uma loja de bebidas e em um mercadinho 24 horas. Eu gelei. Meu cartão estava na carteira. Abri a bolsa ali mesmo, no banco do ônibus, e achei minha carteira. Mas o cartão extra, aquele velho que eu guardava só por segurança, não estava mais no lugar. Desci uma parada antes e fui andando rápido até em casa. A cada passo, a cabeça fazia contas. Aluguel, conta de luz, a parcela do notebook. Subi as escadas quase correndo.
A porta estava encostada. Entrei chamando. Na sala, minha mãe estava sentada no chão, encostada no sofá, com o olhar perdido e uma garrafa quase vazia ao lado. O cheiro de álcool e cigarro era forte. Eu não gritei. Só mostrei as notificações na tela do celular e perguntei: Baixo, foi você? Ela desviou o olhar e disse que não lembrava. Depois disse que foi só hoje. Em seguida, chorou e disse que a culpa era minha, porque eu a deixava sozinha muito tempo. O roteiro que eu já conhecia de cor. Respirei fundo e fui até a cozinha. No lixo, 2 latas amassadas. No fogão, uma panela com arroz queimado. Abri a janela para ventilar e voltei para a sala. A gente precisa falar sério, eu disse. Sentei no chão de frente para ela, como se eu estivesse falando com uma criança. Você vai me ouvir até o fim. Contei das notificações, do cartão, do medo que eu sentia de perder o controle de novo. Expliquei que eu não ia mais bancar recaída escondida debaixo da desculpa do tá difícil. Disse que eu também estava no limite. Na manhã seguinte, antes de sair, deixei um bilhete com regras claras na geladeira. 4 pontos, simples e diretos. Nada de álcool dentro de casa. Nada de pegar dinheiro, cartão ou senha. Reuniões de apoio 3 vezes por semana. Eu já tinha pesquisado um grupo aberto no bairro. Se quebrar qualquer regra, a gente conversa com um profissional e escolhe tratamento. Se recusar, não dá para continuar morando comigo. Eu tremia enquanto escrevia. Mas colei o papel mesmo assim. Na volta do trabalho, encontrei a casa arrumada, a garrafa no lixo e minha mãe com cara de ressaca, mas sóbria. Eu li, ela disse apontando para o papel. Eu aceito. Senti uma faísca de esperança. Os 10 dias seguintes foram quase bons. Ela foi a 2 reuniões, trouxe um panfleto amassado, lavou a louça, me esperou com chá à noite. Eu quis acreditar. Comecei a dormir um pouco melhor. No trabalho, consegui entregar 2 demandas atrasadas. Fui elogiado, numa reunião curta. Saí de lá achando que talvez dessa vez fosse diferente. Até que o alarme de fumaça tocou às 3 da manhã. Acordei com o barulho e o cheiro de comida queimada. Corri para a cozinha. A panela preta, a chama ainda acesa, a janela fechada. Minha mãe estava dormindo no sofá, de roupa e sapato, como quem caiu ali de exaustão. Eu desliguei o fogão, abri a janela, abanei o alarme. O coração batia no pescoço. O porteiro interfonou para saber se estava tudo bem. Tudo sob controle, respondi com a voz falhando. Não estava. De manhã sentei de novo com ela, sem rodeios. Você bebeu? Só um gole, ela disse. Foi medo, foi ansiedade, foi... E a lista começou. Eu só apontei para a geladeira, para o papel. Ela leu as próprias promessas e ficou em silêncio. Então vamos ao próximo passo, falei. Profissional, hoje. Liguei para os números que eu já tinha anotado, e por sorte um ambulatório tinha vaga para avaliação naquela tarde. Era perto, dava para ir de carro. No caminho, ela ficou muda, mão gelada, olhar longe. Na recepção, preencheram uma ficha simples e chamaram uma psicóloga para a triagem. Minha mãe falou pouco, eu completei os buracos com fatos. A psicóloga foi direta, mas humana. Tem 2 opções, explicou. Acompanhamento intensivo com grupos e consultas, ou internação breve para estabilizar e tirar risco. Eu sabia qual era a resposta certa. Minha mãe também. No carro, de volta para casa, a bomba explodiu. Você quer me trancar num lugar desses? Ela atacou. Eu não sou louca. Você quer se livrar de mim? Eu segurei o volante com força. Eu quero que você viva, respondi. E eu quero viver também. Ela bateu o punho no painel. Eu só preciso de mais uma chance. Eu olhei para ela, depois para a rua. Você já teve outras. Agora é tratamento. Hoje. Ela saiu do carro batendo a porta e entrou no prédio sem olhar para trás. Subi alguns minutos depois. Encontrei a mochila dela aberta, roupas espalhadas, a casa com aquela energia de tempestade chegando. Tentei falar de novo. A internação é curta. É para te proteger de você mesma. É só o começo. Ela me encarou com um olhar que eu conheço. Orgulho ferido misturado com desespero. Se você insistir nisso, eu vou embora. Eu já tinha ouvido essa ameaça antes. Mas dessa vez, algo dentro de mim estava mais firme. Então você escolhe, respondi. Ficar e se tratar. Ou ir, mas sem cartões, sem meu nome, sem me colocar em risco. Eu não vou perder meu teto, meu trabalho e minha sanidade de novo. Ela respirou fundo, pegou a bolsa, revirou as coisas como se procurasse um motivo para ficar. Não achou. A noite não voltou. Passei horas andando pela sala, água esquentando no fogão e esfriando sem ser usada. Olhei para o papel na geladeira e me senti traindo a mim mesmo, a todas as outras vezes em que eu tinha dobrado as regras só hoje.
Liguei para o grupo de apoio que eu tinha anotado para ela e perguntei se havia reunião para familiares. Havia. Fui. Sentei em círculo com desconhecidos que pareciam me conhecer há anos. Ouvi histórias parecidas com a minha. Alguém disse uma frase que grudou. Você não controla o vício do outro, mas pode decidir como viver com isso. Voltei para casa com um plano simples. Amanhã, se ela aparecer, a proposta é a mesma, sem variações. Se ela recusar, eu troco a fechadura e ligo para uma tia de confiança para avisar onde ela pode buscá-la. Sem gritos, sem discurso, só fatos. Ela apareceu às 6 da manhã, cabelo bagunçado, olhos vermelhos, um arranhão no braço. Parou na porta da sala e ficou ali, como se a casa não fosse mais dela. Eu tenho medo, ela disse. Foi a primeira coisa verdadeira em dias. Eu também tenho, respondi, apontando para a mesa com a folha de internação já preenchida. E é por isso que a gente vai agora. O táxi parou em frente à clínica. Ela ficou olhando a porta de vidro como quem olha um mar revolto. Eu paguei a corrida e desci primeiro, oferecendo a mão. Por um segundo, ela segurou. O segurança abriu a porta. A recepção tinha cheiro de café e desinfetante. A atendente sorriu, sem julgamento. Entreguei os papéis. É só assinar, disse a moça, apontando a caneta. Minha mãe olhou para mim, para a caneta, para a porta de saída. O silêncio pesou. Eu senti vontade de dizer, tudo bem, vamos embora. A gente tenta de novo outro dia. Mas o outro dia era sempre o mesmo dia repetido. Eu só disse, eu fico aqui do lado de fora. Te espero sair melhor do que entrou. Ela pegou a caneta e por um momento achei que ia assinar. A mão dela tremeu. O olhar subiu, encontrou o meu. E devagar, ela largou minha mão. Ela largou minha mão, empurrou a prancheta para a recepcionista e disse, eu não vou assinar nada. Você quer me trancar aqui para se livrar de mim. A voz dela estava carregada de ressentimento e ao mesmo tempo de medo. Eu senti um nó no estômago. Por um instante, pensei em insistir, em implorar, mas me lembrei do que tinha ouvido na reunião do grupo de apoio. Você não pode carregar alguém à força para a sobriedade. Respirei fundo e respondi, então a escolha é sua. Mas se você voltar para casa, as regras continuam as mesmas. A volta de táxi foi silenciosa. O motorista ligou o rádio, mas parecia música de fundo num filme triste. No caminho, ela ficou mexendo nas mãos, roendo as unhas como fazia quando era adolescente. Eu queria estender a mão de novo, mas percebi que aquilo não resolveria. Quando chegamos, ela entrou sem dizer nada. Foi direto para o quarto e bateu a porta. Eu fiquei na sala, olhando para a folha de internação dobrada dentro da minha bolsa. Aquela caneta que ela não usou parecia mais pesada do que qualquer coisa. Nos dias seguintes, a tensão dentro de casa se tornou quase física. O silêncio dela era barulhento, e os meus passos pela sala eram medidos, como se eu andasse sobre vidro. De manhã, eu saía para o trabalho, mas nunca sabia o que encontraria ao voltar. Um dia, a casa estava limpa, com arroz feito e a mesa posta. No outro, parecia um cenário de abandono. Pratos sujos, janela fechada e ela apagada no sofá. Eu percebi que vivia em estado de alerta, como quem mora com um terremoto adormecido, sem saber quando vai tremer. Foi então que a gota d'água chegou de novo. Cheguei do trabalho exausto, com a cabeça cheia de prazos, e encontrei a porta da cozinha escancarada. No balcão, 2 garrafas vazias. No chão, restos de vidro quebrado. Minha mãe estava sentada no canto, abraçada aos joelhos, murmurando frases desconexas. Ela tentou me olhar, mas os olhos estavam vermelhos, perdidos. Você não entende, repetia. Você nunca vai entender. Eu segurei os cacos com um pano, mas por dentro era eu quem estava em pedaços. Naquela noite, dormi pouco. Sentei no sofá, escrevendo uma carta. Não para ela, mas para mim. Eu precisava registrar que tinha tentado, que tinha sustentado, acolhido, dado limites, aberto portas. Eu precisava de uma prova de que, se ela fosse embora, eu não seria apenas o filho ingrato que desistiu. Eu escrevi, eu não desisti de você. Você desistiu de nós. E guardei no fundo da gaveta, como quem esconde uma ferida. 2 dias depois, acordei e a cama dela estava vazia. O armário aberto, as roupas faltando. No criado mudo, um bilhete curto. Preciso ir. Não me procure. Eu fiquei parado olhando o papel, tentando sentir raiva, mas o que veio foi um silêncio pesado, como se o ar tivesse se esvaziado. Ela tinha escolhido o vício, a fuga, a estrada sem mapa, e eu tinha escolhido sobreviver. O tempo que se seguiu foi estranho. A primeira semana, chorei todo dia, lavava a louça com os olhos marejados, deitava na cama abraçado a um travesseiro. No trabalho, sorria no automático,
mas por dentro estava em ruínas. Aos poucos, porém, percebi algo diferente. A rotina se estabilizava. Eu comia melhor, dormia mais. O medo de voltar para casa e encontrar desastre diminuía. Ainda doía, mas a dor começou a dividir espaço com uma paz tímida. O vazio, no entanto, nunca deixou de existir. A ausência dela era como uma sombra em cada canto do apartamento. Eu me perguntava se ela estava viva, se comia, se tinha alguém que a amparasse. Muitas vezes quase liguei, quase procurei, mas lembrava do bilhete. Não me procure, eu respeitei. Respeitar também era amor, mesmo que doesse. E o tempo passou. 2 anos. 2 anos de silêncio, de aprendizados, de vida retomada em pedaços colados. Fiz terapia, conheci pessoas novas, mudei de setor no trabalho. Consegui respirar. Mas um dia o inesperado voltou a bater à porta. Era uma manhã de domingo, e eu estava terminando de varrer a sala quando alguém tocou a campainha. Olhei pelo olho mágico e quase não acreditei. Minha mãe, 2 anos depois. Cabelo desgrenhado, roupas amassadas, um olhar cansado, mas vivo. Quando abri a porta, ela não esperou eu dizer nada. Caiu de joelhos no tapete e disse: "Me perdoa." Naquele instante, tudo parou. As palavras dela ecoaram no meu peito como se o tempo tivesse se dobrado. 2 anos de silêncio, 2 anos de abandono, 2 anos em que eu aprendi a sobreviver sozinho. E agora ela estava ali, de joelhos, repetindo: "Me perdoa, por favor." Eu fiquei imóvel, sem saber se corria para abraçá-la ou se fechava a porta na mesma hora. Meu coração batia forte, misturando saudade e desconfiança. Olhei nos olhos dela. Não eram mais os mesmos que eu lembrava da última vez. Havia marcas de cansaço, rugas profundas e uma espécie de humilhação silenciosa. Ela parecia menor, como se tivesse sido esmagada pela própria vida. Mas junto com esse olhar, havia algo que eu não via há anos. Sinceridade. Não dava para negar que, ao menos naquele momento, ela estava despida de orgulho. "Por que agora?" perguntei, minha voz mais firme do que eu esperava. Ela engoliu em seco, respirou fundo e respondeu: "Porque finalmente entendi o que perdi. Porque me vi sozinha, em um lugar escuro, e percebi que nada daquilo valia mais que você." Ela tremia enquanto falava, as mãos agitadas como quem luta contra o frio. "Eu destruí nossa vida, eu sei disso. Mas eu não quero morrer sem pelo menos tentar consertar." Foram anos de mágoa condensados em segundos. Eu lembrava de todas as noites em claro, do bilhete curto no criado mudo, das garrafas quebradas no chão da cozinha, do olhar perdido dela nas vezes em que me disse que eu nunca entenderia. Tudo isso queimava dentro de mim, mas ao mesmo tempo, aquela cena diante dos meus olhos, minha mãe implorando no chão do meu apartamento, era impossível de ignorar. Abracei-a, mas não foi um abraço de reconciliação imediata. Foi um abraço duro, cheio de tensão. Eu disse: "Se você está aqui só para repetir o ciclo, é melhor ir embora agora. Eu não vou me despedaçar de novo." Ela soluçou contra meu peito e jurou: "Não, não dessa vez." Depois de alguns minutos, ajudei-a a se levantar e sentamos no sofá. O silêncio foi longo, pesado, mas não mais hostil. Ela contou onde esteve: casas de conhecidos, pensões baratas, noites em rodoviárias. Admitiu que o vício tinha levado tudo: dignidade, dinheiro, amigos. Disse que só quando bateu no fundo do poço, sozinha num quarto de hospital após uma crise, percebeu que precisava mudar. "Foi a primeira vez que tive medo de morrer de verdade", confessou, a voz embargada. Eu a ouvi, mas não deixei que a compaixão apagasse minhas memórias. "Sabe quantas vezes eu pedi para você mudar? Quantas vezes eu tentei segurar sua mão e você soltou?" Ela não se defendeu, não negou, apenas chorou e disse: "Eu sei, e você não tem obrigação de acreditar em mim, mas me dá uma chance." Foi estranho. Parte de mim queria expulsá-la, trancar a porta e continuar a vida que a duras penas eu tinha reconstruído. Mas outra parte, a parte que ainda guardava a lembrança da minha mãe antes do vício, a que me embalava quando criança, sussurrava que talvez esse fosse o momento de recomeço. Naquele domingo, decidi não dar respostas definitivas. Disse apenas: "Você pode ficar aqui por uns dias, mas precisa provar que não é só mais uma promessa vazia." Ela aceitou sem hesitar, como se cada segundo ali fosse um presente. Nos dias seguintes, a convivência foi como andar sobre gelo fino. Eu observava cada gesto, cada silêncio, cada noite em que ela ia dormir cedo sem desaparecer pela porta. Aos poucos, notei pequenas diferenças. Ela comendo melhor, bebendo apenas água, ajudando na casa sem ser pedida. Ainda assim, meu coração não relaxava. Eu tinha medo de acreditar de novo. Mas naquela mesma semana,
algo aconteceu que mostrou que talvez ela estivesse realmente mudando. Uma noite, voltando do trabalho, encontrei-a sentada à mesa, com uma pasta cheia de papéis. Ela levantou a cabeça e disse: "Fui no posto de saúde. Me inscrevi num grupo de reabilitação. Tenho reunião marcada para amanhã." As lágrimas escorreram sem que eu percebesse. Eu não sabia se era de alívio ou de medo de me iludir mais uma vez. Quando minha mãe disse que tinha se inscrito no grupo de reabilitação, uma parte de mim quis acreditar sem questionar. Eu queria agarrar aquela chance como quem vê uma luz no fim do túnel depois de anos andando no escuro. Mas outra parte, a mais machucada, gritava que eu já tinha ouvido promessas demais. Quantas vezes ela não tinha dito: "Dessa vez é sério"? Quantas vezes eu não a vi jogar fora cada tentativa em troca de mais uma dose? Ainda assim, eu não impedi. No dia seguinte, acordei mais cedo que o normal e, em silêncio, observei enquanto ela se arrumava para sair. Não havia maquiagem, não havia disfarces. Só uma mulher cansada, com um casaco velho e um olhar de quem queria de fato se levantar do chão. Eu esperei até que ela fechasse a porta e, como um reflexo, comecei a chorar sozinho na cozinha. Não era alegria, nem tristeza pura. Era um misto dos dois, como se eu estivesse reaprendendo a sentir esperança e medo ao mesmo tempo. À noite, quando ela voltou, percebi algo diferente. Ela não trouxe desculpas, não tentou dar explicações longas. Só me mostrou uma folha de papel com o carimbo da reunião e disse: "Eu fui." Aquilo, por mais simples que fosse, me desarmou. Eu estava acostumado às justificativas, às mentiras bem ensaiadas, às histórias que ela inventava para encobrir recaídas. Mas agora não havia teatro. Só um gesto concreto. Os dias seguintes foram estranhos. Eu estava vivendo um paradoxo. Ela estava presente, mas minha mente ainda a via como aquela que me abandonou. Quando eu chegava do trabalho e via o jantar pronto, meu primeiro instinto era desconfiar. Será que ela tinha feito isso para compensar algo? Será que estava tentando comprar meu perdão? Era exaustivo. Eu não sabia mais viver sem me preparar para a próxima decepção. Ainda assim, percebi pequenas mudanças em mim também. À medida que os dias passavam e ela não falhava, eu começava a baixar a guarda, mesmo que fosse um pouco. Um domingo, por exemplo, a encontrei varrendo a sala enquanto cantarolava uma música que costumava me embalar quando criança. Meu coração quase se quebrou de novo. Por alguns segundos, eu vi a mãe que sempre desejei que estivesse ali. Mas, junto com os sinais de melhora, vieram as feridas antigas. Em uma das reuniões, ela voltou para casa com o olhar pesado. Sentamos na sala e, de repente, ela disse: "Você nunca vai entender o quanto eu me odeio por ter escolhido a garrafa em vez de você." Essas palavras me atingiram como facadas. Eu percebi que o peso não era só meu. Ela também carregava uma prisão dentro dela. Só que eu não sabia se estava pronto para ouvir confissões assim. Uma parte de mim queria gritar: "Agora é tarde demais." Outra queria abraçá-la e dizer: "A gente ainda pode consertar." Eu fiquei mudo. Ela chorou, mas não tentou se justificar. Apenas disse: "Sei que não mereço o seu perdão, mas vou lutar para ser alguém que mereça." Os meses passaram e pouco a pouco a rotina mudou. Minha mãe começou a voltar com pequenos papéis coloridos, medalhinhas e frases escritas à mão, coisas do grupo de apoio. Eu assistia de longe como quem espia uma planta começar a nascer em solo rachado. Ainda não era uma árvore, mas era vida brotando. Mesmo assim, minha mente não parava de me lembrar. 2 anos atrás ela também prometeu. Era como se houvesse uma cicatriz que doía cada vez que eu tentava acreditar. Até que um dia, algo inesperado aconteceu. A antiga vizinha bateu a porta e, quando viu minha mãe, exclamou surpresa: "Você conseguiu mesmo, não é? Você parece outra pessoa." A reação da vizinha, tão espontânea, foi o que me fez perceber que talvez eu fosse o último a aceitar a mudança. Enquanto os outros já enxergavam progresso, eu ainda via a mulher que me deixou sozinho. Naquela noite, antes de dormir, fiquei pensando: será que o problema agora não era mais o vício dela, mas o meu medo de perdoar? O dilema entre acreditar na mudança da minha mãe ou continuar desconfiando dela virou uma batalha silenciosa dentro de mim. Cada gesto dela era um teste. Se ela cozinhava, eu me perguntava se tinha feito aquilo por culpa. Se ela sorria, eu me perguntava se era genuíno ou apenas encenação. Eu me sentia exausto porque não conseguia viver o presente. Estava sempre comparando com o passado, como se a qualquer momento ela fosse repetir o abandono. Até que uma situação me obrigou a enfrentar essa dúvida de frente. Era uma sexta-feira, e eu tinha chegado tarde do trabalho. Quando abri a porta de casa, encontrei minha mãe sentada na sala, tremendo, com os olhos vermelhos. O instinto me fez pensar o pior: recaída. Meu coração disparou, e por um segundo, a raiva voltou inteira. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, ela levantou as mãos e mostrou um crachá de um evento do grupo de apoio.
Ela tinha acabado de compartilhar publicamente a própria história pela primeira vez. Tinha falado diante de desconhecidos sobre o vício, sobre ter abandonado o próprio filho e sobre o arrependimento. Enquanto me contava, as lágrimas escorriam pelo rosto dela. Foi horrível abrir a boca e admitir tudo isso em voz alta, mas eu precisava fazer, disse com a voz embargada. Eu não sabia o que sentir. Parte de mim queria abraçá-la ali mesmo. Outra parte ainda resistia. E se for só mais uma encenação? E se daqui a pouco tudo desmoronar de novo? Mas a sinceridade no olhar dela me paralisou. Eu não via mais a mulher que se escondia atrás de desculpas. Eu via alguém nu, sem máscaras. Nos dias seguintes, percebi que a luta dela era real. Ela chegava em casa cansada, mas com os olhos brilhando. Contava dos encontros, das pessoas que estavam no mesmo processo, das histórias de queda e de superação. Pela primeira vez, eu vi minha mãe se conectar com algo que não era apenas o vício. Ainda assim, a vida não virou um conto de fadas. Houve dias de silêncio, dias de choro e até momentos em que pensei que tudo ia desabar. Numa noite, por exemplo, ela apareceu irritada, dizendo que tinha vontade de desistir. Jogou o crachá do grupo no chão e gritou: "Talvez eu não seja forte o bastante!" Eu fiquei parado, com medo de que aquela fosse a prova de que minhas dúvidas estavam certas. Mas, no dia seguinte, quando acordei, encontrei o crachá de volta na mesa da cozinha, com um bilhete. "Obrigada por ainda me deixar tentar." Essa frase simples me fez perceber que a batalha não era só dela. Era minha também. Eu precisava aprender a abrir espaço para acreditar, mesmo que fosse aos poucos. O auge veio quando recebi uma ligação inesperada. Era da coordenadora do grupo de apoio. Ela me contou que minha mãe tinha se voluntariado para ajudar outras mulheres que estavam entrando agora no processo de recuperação. Ela disse que precisava devolver um pouco da ajuda que recebeu, explicou. Eu fiquei em silêncio no telefone, sem saber como reagir. Aquela notícia mexeu comigo de um jeito que nenhuma promessa ou desculpa tinha conseguido antes. Minha mãe não estava só tentando mudar para si mesma. Estava tentando mudar para os outros. E, de repente, percebi que talvez fosse eu quem ainda estivesse preso ao passado. Naquela noite, sentei com ela na sala. O silêncio estava pesado, mas eu sabia que precisava dizer algo. Respirei fundo e, pela primeira vez em anos, deixei escapar. Eu ainda não sei se consigo perdoar tudo o que aconteceu, mas eu vejo que você está tentando. E isso já significa muito mais do que eu esperava. Ela chorou em silêncio. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que havia espaço para esperança. Perdi meu emprego tentando sustentar o vício da minha mãe. Ela me abandonou. E por 2 anos eu carreguei a ferida aberta desse abandono. Quando ela voltou pedindo perdão, achei que seria impossível acreditar de novo. Mas a verdade é que o tempo tem uma forma estranha de curar, ou pelo menos, de nos obrigar a encarar as feridas. Hoje, olhando para trás, vejo 2 versões da minha mãe, a que me destruiu e a que está tentando se reconstruir. Eu não posso apagar o que aconteceu. Não posso fingir que não chorei noites inteiras, que não senti raiva, vergonha e solidão. Mas também não posso negar que existe um esforço real em cada gesto dela agora. A vida com alguém que já errou tanto é como caminhar por um chão rachado. Você nunca sabe se vai aguentar ou ceder. Mas aprendi que às vezes a confiança não vem de um salto de fé, vem de passos pequenos, dados todos os dias. Minha mãe não reconstruiu nossa relação de uma vez. Ela começou lavando a louça, depois participando de grupos, depois ajudando outras pessoas. Tijolo por tijolo, ela foi mostrando que queria erguer algo novo. Eu ainda não digo que perdoei completamente. O perdão, para mim, é uma estrada longa, não um destino único. Mas sei que já dei alguns passos nela. E sei também que, no fundo, parte de mim queria muito acreditar que ainda havia salvação para nós dois. Se essa história deixa alguma lição, é que vício não é apenas a luta de quem usa, mas também de quem ama. É um furacão que arrasta todos ao redor. Eu tentei salvar minha mãe sozinho e perdi tudo no processo. Ela me deixou afundar junto com ela, mas, de algum jeito, ainda encontramos uma forma de tentar nadar de volta para a superfície. E mesmo que amanhã traga recaídas, lágrimas ou frustrações, eu posso dizer algo que há 2 anos parecia impossível. Eu não carrego mais só raiva quando olho para minha mãe. Carrego também a esperança de que, talvez dessa vez, ela consiga se libertar de verdade. No fim, não é uma história sobre cair ou levantar apenas uma vez. É uma história sobre cair, levantar, cair de novo, e ainda assim ter alguém disposto a dar a mão. E apesar de tudo, eu ainda estendo a minha.